Olá, sejam todos bem-vindos a mais um dia de correções de atividades. Essa atividade que nós vamos corrigir hoje é do dia 12, que foi sexta-feira, dia 12 de março de 2021. Vem assim que foi referente à história de Rondônia. Vem os deslocamentos indígenas. Então vem o texto falando sobre as imigrações ocorridas em nosso país, foram muito importantes. Vamos ler aqui, eu tirar minha imagem aqui um pouquinho. Por meio delas, as pessoas puderam trocar conhecimentos, hábitos e influenciar umas às outras com a sua forma de pensar e agir. Em nosso estado, isso também aconteceu. Vieram grupos de outras regiões do Brasil ou de outros países para o local onde nós moramos. Então, eu, por exemplo, eu sou uma das pessoas que veio de outro estado, né? Dentro do Brasil, mas eu vim de outro estado, eu não nasci em Rondônia. Eu vim do Nordeste para cá, eu vim do Ceará para Rondônia. Então, assim existe muitas e muitas outras pessoas. Nós temos gente aqui do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Rio Grande do Norte e do Mato Grosso e assim por diante, né? De outras regiões, de outros estados. Os primeiros grupos que se deslocaram por essa região, que foi a região que a gente está se referindo, é a de Rondônia, foram os indígenas. Então, antes de virem outras pessoas para cá, aqui, quem morava aqui eram os índios. Mesmo antes da chegada dos portugueses, eles já percorriam o território no qual moramos atualmente. Algumas vezes isso ocorria porque os nativos queriam mudar seu local de moradia para obter alimentos, outras vezes para fugir de grupos inimigos. Então, os índios, eles faziam assim, eles iam de um local para outro, dependendo da época da caça, porque às vezes não era a época de caça naquela localidade, mas era em outra. Então eles iam procurando lugares que tivessem mais facilidade de cuidar das suas famílias e alimentá-los. No século XVI, que foi em 1501 a 1600, quando os portugueses chegaram, esses deslocamentos se tornaram mais frequentes, pois muitos indígenas estavam fugindo da escravização e dos conflitos com os europeus. Deslocaram-se do litoral para o interior. Muitos se estabeleceram às margens do rio Madeira. Foi o caso, por exemplo, dos tupinambaranas, que vieram descendentes dos tupinambás, os quais habitavam o litoral brasileiro. Por exemplo, nós temos aqui no município de Xupinguai, onde moramos, os Aicanãs, né? A tribo dos Aicanãs, que significa tubarão, né? Então, e também, acima de tudo, nós temos que ter respeito pelas pessoas, não importa a sua etnia, não importa a sua religião, não importa o que seja, acima de tudo, nós temos que ter respeito. Então veio aí a atividade. Os indígenas foram os primeiros grupos a se deslocarem para o nosso território. Discuta com seus colegas e a professora, né, os motivos pelos quais diversos grupos indígenas fugiram do litoral em direção à nossa região e explique. Por que eles fugiam? Aí, uma das coisas que vocês podem observar aí, que eles fugiam para quê? Para obter alimentos e outras vezes para fugir de grupos inimigos.
né? Que às vezes existiam grupos inimigos. O que eram esses grupos inimigos? Era pessoas de outros grupos indígenas, de outras etnias, né? Que fala que aí eles brigavam pelo território. Do que eles tinham medo? Então eles tinham muito medo de ser escravizados pelos europeus, pelo branco, né? Que eles falavam. Da escravidão ou escravização e dos conflitos com os europeus. Por quê? Porque os europeus, eles tinham armas de fogo, né? Espingardas, e o índio não. O índio, ele não conhecia esse tipo de armamento. Então ele tinha esse problema aí de defesa, né? Para se defender. De que forma o contato com os colonizadores poderia alterar suas vidas? Aí vocês podem colocar, as pessoas puderam trocar conhecimentos, né, de relação às roupas da época, né, em relação às vestes, as roupas que eles usavam, a maneira como se comportarem, né, hábitos é a maneira como se comportam, e influenciar umas às outras, e de forma de pensar e agir. Por exemplo, os índios, eles não usavam roupas, já os brancos já vieram, já trouxeram algumas vestes e ficavam exigindo que os índios ficassem vestidos, que as índias ficassem vestidas, né? E fora o que destruíram da natureza, né? Porque quantos rios aí foram contaminados, quantos rios nossos desapareceram. Tem regiões que viraram, pro lado do Nordeste, tem regiões que viraram desertos, porque lá no início era floresta, era muitas plantas igual é aqui, certo? Que aqui diminuiu muito também. Com o decorrer do ano, nós vamos conversar cada vez mais sobre essa situação. Então vem aí, né, língua portuguesa. Vamos passar de história para a língua portuguesa. O texto cujo o intuito é como usar o dicionário apresenta 3 tópicos. Quais são eles? Escreva-os na linha a seguir. Então, o primeiro tópico, lá no texto que vocês leram, que a gente sempre está conversando, que é como usar o dicionário. Então, o primeiro tópico que tem lá é: procure as palavras por ordem alfabética. O segundo, abra o dicionário numa página qualquer. E o terceiro são regras. Existem regras. A 15. Para consultar o dicionário, é preciso conhecer primeiramente a ordem alfabética. Recorte a aba lateral, as letras do alfabeto e cole-as no quadrinho conforme a ordem alfabética. Então tem aí, né, o nosso quadro da ordem alfabética, de A até Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então essa aqui é a ordem do nosso alfabeto. Na 16 vem assim: que palavra vem antes de cada grupo a seguir? Copie no caderno em ordem alfabética, observando a. Então, como vocês têm espaço no livro, até teve alguns alunos que entraram em contato comigo para ficar evitando de uma questão você resolve no livro, outra questão você resolve no caderno. Então eu conversei com eles para resolver tudo no livro, que fica bem melhor do que tá colando folha, ou quando for no final do bimestre que tem que devolver o livro, não ficar trazendo livro e caderno, né? Caderno não tem como você deixar na escola, então você tem que deixar o livro. Então
vamos fazer tudo no livro, tá? Nem que seja diminuir um pouquinho a letra que cabe. A letra A, a primeira letra. Então, como nós temos que saber as palavras em ordem alfabética, aí até eu falei para um deles. Tem letra que começa com a letra A, porque aí tem gíria, jogo, computador, escola, hieroglifos, regras, idioma, brigadeiro, dicionário, signos, livro, figura, negrito, pergunta e olhos. Então, tem alguma palavra com A? Não tem. Tem palavra com B? Tem. Brigadeiro. Então, a ordem alfabética que vocês vão colocar aí no livrinho de vocês vai ser brigadeiro, computador, dicionário, escola, figura, gíria, hieroglifos, idioma, jogo, livro, negrito, olhos, pergunta, regras e signos. Na letra B tem assim, aulas, segunda letra. Então, vocês vão prestar atenção na segunda letra, como todas elas começam com a letra A, e a letra A é a primeira letra do alfabeto, então vocês vão prestar atenção na segunda letra. Então, depois da letra A vem o que? A B. Tem alguma palavra com B? Não. Tem com C? Não. Tem com D? Tem com E? Não. Vem na próxima sequência, vem a letra L. Então, vocês vão colocar alfabeto, depois ambos, depois anexo, apelido, assunto e aulas. No segundo quadrinho da letra, continuando com a letra B, todas as palavras começam com a letra C. Então, vocês vão prestar atenção na segunda letra. Então, a primeira letra que vem do alfabeto, na sequência, a ordem alfabética, é chuva, é o H, chuva. Depois vem classe, crianças, curiosidade. Na nossa letra C, vocês vão prestar atenção na terceira letra, porque a inicial é o P, todas as palavras têm letra P. Todas as palavras têm letra A. Então, vocês vão prestar atenção na sequência alfabética, a terceira letra. Então, vem primeiro página, palavra e pássaro. Continuando aqui na letra B, todas as letras tem letra I. Todas têm letra I. Deixa eu ver aqui, eu risquei no lugar errado. Isso aí foi tudo. Ai, 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 cadê? Tá aqui. Só um minutinho que a gente já volta. Aqui, todas têm letra I. Então, vai ficar, vocês vão ver a ordem alfabética da terceira letra. Então, todas começam com I e a segunda é N. Então, vocês vão prestar atenção na terceira letra. Primeiro vem inglês, instruções e interrogação. Aqui na letra D, vocês vão prestar atenção na quarta letra, porque a primeira letra todas são V, a segunda letra todas são E e a terceira letra todas são R's. Então, vocês vão prestar atenção na quarta letra. Então, primeiro vem verbete, verdade e versão. Aqui no segundo quadradinho, todas elas começam com C. A segunda letra é a letra O e a terceira letra é a letra N. Então, vocês vão prestar atenção na quarta letra, tá? Na quarta letrinha, que vai ficar em ordem conceito, confusão e contágio.